que acontece? Na live de hoje eu quero falar para você sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida e às vezes nós reclamamos da nossa vida, mas também nós não olhamos para a vida das outras pessoas. Tem pessoas que elas são tão egoístas que ela pensa que ela é o centro da atenção. Isso você vai verificar isso nos casais, você vai verificar isso no trabalho, você vai verificar isso pelo mundo. Tem pessoas que acreditam que elas são o centro das atenções. São as pessoas que têm que vir fazer as coisas por elas, são as pessoas que têm que vir e declarar amor por elas, são as pessoas que têm que fazer tudo por elas. Mas elas não fazem pelos outros. Então o que acontece? Jesus Cristo ele conta uma parábola falando sobre essas coisas. A parábola do bom samaritano. Versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus Cristo fala: o que é que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como é que você vê? Aliás, como você a lê? Então, eu parei aqui no versículo 26. Deixa eu só começar aqui para você entender o que é a parábola do bom samaritano. O que eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram um grupo de religiosos também, de pessoas ali, onde eles eram considerados pelos judeus como sendo um grupo de pessoas impuras. Eles eram desprezados pelos judeus. Por quê? Porque eles tinham crenças diferentes. Eles adoravam vários deuses. Então, os judeus era um povo que era excluído do povo judeu. E é a mesma forma que, às vezes, essa parábola conta, quantas vezes no nosso dia a dia, às vezes nós podemos fazer a diferença na vida de outra pessoa, mas nós não fazemos. Às vezes nós podemos fazer a diferença na vida de alguém simplesmente você dando uma atenção. Você vai perceber que, às vezes, um colega, um vizinho de trabalho, ou mesmo os seus filhos, às vezes eles precisam de uma palavra, de um conselho, ou às vezes de um abraço. Tem pessoas que precisam apenas dos seus ouvidos, elas só querem serem ouvidas. E muitas pessoas ignoram essas coisas. Tem muitas pessoas que elas vivem em um mundo tão agitado. Você vê como é hoje em dia. Você vai perceber que é uma correria para tudo. As pessoas elas não têm tempo quase para nada. Então, muitas vezes, as preocupações, todas as coisas que acontecem ao nosso redor, a pressa, a tristeza, o estresse, as distrações do dia a dia, faz com que nós nem olhamos para as pessoas. Você vai perceber que, às vezes, você vive isso dentro da sua casa. Seu esposo não conversa com você, a sua esposa não conversa com você, com os filhos. Quanto mais com os vizinhos. Aí Jesus Cristo, ele começa a falar a respeito disso. Por que as pessoas, elas pegam, às vezes elas dizem tanto amar as outras pessoas, mas quando fala em ajudar o próximo, ajudar as pessoas mais necessitadas, o que isso significa? Se a gente vive desse jeito. Então, Jesus Cristo ele vai dar uma explicação sobre isso. Quando, certa ocasião, um perito da lei. O que é um perito da lei? Um mestre da lei é um grupo de pessoas onde eles estudavam as leis judaicas. Então, eram pessoas entendidas. E eles estavam escutando Jesus Cristo falar, mas eles faziam perguntas maliciosas, para ver o que Jesus Cristo iria responder. Então, tem um desses mestres que pergunta assim: o que eu preciso fazer para eu herdar a vida eterna? Aí Jesus Cristo fala assim: o que está escrito na lei? Como é que você lê aquilo ali? Então o mestre da lei respondeu o seguinte:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então o que acontece? Jesus está dizendo. O homem perguntou para ele: o que é que eu posso fazer para eu receber a vida eterna? Aí Jesus Cristo, ele pega uma referência lá do Velho Testamento. O que é que está escrito? No caso, nessa época só tinha, vamos chamar de do Velho Testamento, né? Só tinha o livro da Torá. Então, esse homem responde para Jesus, está escrito lá falando para amar Deus em primeiro lugar. De todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor e depois o próximo como a ti mesmo. E aí o homem pergunta o quê? E quem é o meu próximo? No 29, diz assim, olha. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Sabe o que acontece aqui, olha? Esse homem aqui, quando Jesus está falando assim, você tem que amar o seu próximo. Tem gente que fala que não sabe qual é o próximo dela. É por isso que, às vezes, ela não faz as coisas. Esse homem aqui, ele estava querendo se justificar. Eu não sei quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus Cristo, ele conta essa parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade que fica mais ou menos a 37, 40 quilômetros, para você ter uma ideia, de Jericó. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Estava indo nessa direção quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então vamos lá. Eu li aqui até o versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Deixa eu só parar aqui para a gente entender o que é que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Esse mestre da lei pergunta para Jesus quem é o próximo, e Jesus pega e começa a contar essa parábola que um homem, ele descia da cidade de Jerusalém para Jericó, quando ele foi assaltado por algumas pessoas e levaram tudo dele, deixaram ele caído no chão, quase morto. E de repente vem passando ali um sacerdote. O que é o sacerdote? É o povo escolhido por Deus. Poderia ser ali uma pessoa que, vamos falar assim, um conhecedor das Escrituras, um conhecedor da lei. Quando ele vê o homem, ele passa direto. Ele não ajuda a pessoa. E depois vem um outro homem, que é um levita. O que seria um levita? Vamos dizer que é um ajudante do sacerdote. Pessoas conhecedoras. É como se fossem aquelas pessoas que só vivem na igreja, mas não cumprem, não compreendem aquilo que Deus fala. Então o que acontece? Esses dois homens passaram e não fizeram nada para ajudar essa pessoa que estava ali no chão. Todos os dois homens, eles ignoraram aquele homem caído. E Jesus Cristo continua. Mas um samaritano que estava de viagem chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. O que acontece aqui? Quando passa um samaritano. Então vamos lá.
Jesus Cristo está falando para pessoas conhecedores da lei, pessoas que querem ser mais do que as outras pessoas, e Jesus está explicando que quando você ama o próximo, o que é o seu próximo? Às vezes você é uma pessoa que você prega uma coisa dentro da sua igreja, você vive dentro da igreja, você vive lendo a palavra de Deus, só que na hora de praticar, não pratica. Primeiro passou o sacerdote, conhecedor da palavra. Depois passou um levita, não fez nada também. Aí vem um samaritano, que é considerado um pecador, que é considerado um homem impuro, ele vai lá e ajuda esse homem. Você vai perceber que esse samaritano, ele é o único que ele demonstra compaixão. O que é compaixão? A compaixão, tem gente que pensa que é dó, pena. Às vezes você, como cristão, você fala assim, nossa, eu estou sentindo tanto pena de fulano, pena de Beltrano. Deus nunca falou para você sentir pena de ninguém. Nunca falou. Só um minuto aqui, porque senão vai acabar caindo a nossa live. Vai mudar um pouco o som, mas vai ser o jeito, tá? Só... Vamos lá. Vai ter que ser assim. Nem que eu chegue mais próximo aqui, mas a gente vai dar continuidade a isso que a gente está falando aqui. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Alguém responde para mim? Oi? Ah, tá ruim, tá falando que tá bom. Tá dando para ouvir, né? Tá dando para ouvir. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui a isso que a gente está falando. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem muitas pessoas que elas confundem pena. Ah, eu sinto pena de uma pessoa. Eu sinto dó de uma pessoa. Sabe quando você vê uma pessoa que está passando fome? Aí você fala, nossa, que pena que eu estou sentindo. Deus diz para você não sentir pena das pessoas. Como assim, William? Deixa eu te explicar. Deus, ele diz outra coisa. Ele diz que nós devemos ter compaixão. Compaixão é algo que o cristão tem que ter. Pena não. Quando você tem pena de uma pessoa, quando você tem, sabe, quando você sente que aquela pessoa está sofrendo e você sente algo por dentro, toda pessoa que sente pena das outras, elas não fazem nada pela pessoa. Isso não adianta nada para Deus, não adianta nada para aquela pessoa quando você sente pena. Quando uma pessoa sente pena, ela está falando para ela mesma, nossa, como eu sou boa, como eu sou bom em ver uma pessoa passando fome, eu não vou ajudar, mas eu sinto pena. A compaixão, Deus diz que nós devemos ter compaixão, é outra coisa. A compaixão, você tem esse sentimento igual da pena, só que a compaixão, ela é seguida de uma ação. A pena, você só tem um sentimento em relação à pessoa. A compaixão, não. A compaixão, você tem o sentimento, mas você vai lá e faz pela pessoa. Isso significa o quê? Compaixão. Deus disse que nós devemos ter compaixão. Pena não. Então o que acontece? Esse samaritano, por mais que ele seja uma pessoa que não esteja envolvido como um sacerdote, como um levita, mas ele vai lá e ele olha o homem jogado no chão, ferido, quase morto, ele pega esse homem, coloca o homem no seu cavalo e leva para cuidar. Passa vinho, passa óleo, né? Depois coloca sobre o próprio animal e leva para uma hospedaria e cuida dele. Você vai perceber que essa pessoa, ela vê uma pessoa necessitada e ela faz. E quem é o próximo, William? Você vai perceber que para esse samaritano, o próximo é aquele que está precisando. Você não escolhe o seu próximo. Ah, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu vou escolher alguém de algum lugar que está precisando. Você não escolhe. O próximo
É sempre a próxima pessoa, é a pessoa mais próxima de você que está necessitando de algo. Às vezes está necessitando de palavras, às vezes de aconselhamento, às vezes de um abraço, às vezes que você fique simplesmente quieto na frente dela para ela falar as coisas para você. Às vezes está precisando de uma ajuda espiritual. Você está entendendo disso? Quem é o próximo, William? É o seguinte. E Jesus Cristo está mostrando aqui nessa parábola que quando você ama a você mesmo, o amor ele é algo que não tem como você segurar. Por quê? Porque ele não é seu. O amor ele não é do homem. O amor ele vem de Deus. Quando você começa a sentir alguma coisa assim por uma pessoa, nossa, eu comecei a amar aquela pessoa. Isso aí são sentimentos que você tem. É sensação relacionada ao seu prazer. Sabe quando uma pessoa tem uma boa conversa? Sabe quando uma pessoa te dá presentes, te trata bem? Então você tem uma sensação e você chama isso de amor. Nossa, está nascendo o amor em mim. O amor, o homem ele não consegue produzir amor. O amor ele vem de um lugar. Ele vem de uma fonte. E essa fonte se chama Deus. Então, quando você se conhece, você conhece a Deus. Se você conhecer a Deus primeiro, você também se conhece. E quando você vai tendo esse relacionamento com Deus, Deus só pode vir de Deus, o amor. Então, o amor vem para você. Nesse exato momento, você começa, em primeiro lugar, a se amar. Ver o quanto você é uma pessoa valorizada por Deus. Por mais que às vezes as pessoas não te valorizem, você se valoriza porque você compreendeu que o amor vem de Deus. Não vem de um filho, não vem de um marido, não vem de uma esposa, não vem de ninguém. Vem de quem? Vem de Deus. Então eu sou feliz porque Deus me ama. Quando você compreende esse amor, então o amor está em você. O amor, você vai perceber que ele é algo que você transborda para outras pessoas. O que é transbordar? Transbordar é da mesma forma que, olha, faz de conta que isso daqui é um copo, ele está cheio, vou colocando aqui. Faz de conta que isso daqui é você e aqui eu vou colocando amor. Quando o amor chega aqui, olha, e você, cada vez que você reconhece mais o amor de Deus, vai chegar um momento que não cabe mais água aqui e vai transbordar. Transborda para quem, William? Aqui, ó, faz de conta que aqui é outra pessoa. Essa água que está aqui, esse amor que está aqui, vai transbordar e vai cair aqui, olha, na vida de outra pessoa. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não pode amar o próximo se o amor não estiver em você. Você vai perceber o que é transbordar. Por que muitas famílias dão errado? Tem mulheres, às vezes, que elas ficam grávidas, elas engravidam para quê? Para o filho salvar o casamento. Vai dar tudo errado. Sabe por quê? Às vezes o relacionamento ele não tem amor. E a pessoa acredita que trazendo um filho, o filho vai consertar. Não vai. Sabe por quê? O filho ele deve entrar no casamento, ele deve surgir quando o pai e a mãe transbordam amor. Você tem tanto amor que você vai passar para uma outra pessoa. Esse filho. Não é o filho que vai trazer amor para o casal. É o casal que tem tanto amor que vai transbordar para um novo membro da família. Entende isso? Então vamos lá. O que acontece nesse momento aqui? Esse samaritano, ele vê esse homem caído no chão e ele cuida dessa pessoa. Então, quando você ver alguém que esteja necessitando de uma ajuda, ou ajuda financeira, ou quando você vir uma pessoa que esteja com fome, às vezes desesperada por causa de alguma coisa, se você ficar com pena, saiba de uma coisa, isso para Deus e nada é nada, tá?
Não pense que você está sendo uma pessoa boa porque você sente pena de alguém. Isso para Deus e nada é a mesma coisa. William, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer algo. Se você não for fazer algo, vira as costas e vai embora. Não fica querendo falar que você é uma pessoa boa, se sentir boa, porque eu não posso ajudar. Então vai-te embora. Se você não pode ajudar, não pode fazer nada para aquela pessoa, faça pelo menos as suas orações, vai-te embora. Compaixão é diferente de pena. Deus diz que nós devemos ter o quê? Compaixão das pessoas. Tá bom? E compaixão é fazer por aquela pessoa. Fazer. Então vamos lá. Jesus Cristo, ele continua a parábola aonde diz que esse homem, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio cavalo, próprio animal, e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Tá. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Então vamos lá, o homem fez o seguinte ainda deu dinheiro para o homem da hospedaria e ainda falou o seguinte, cuide dele. Quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus Cristo fala assim, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Jesus Cristo termina perguntando para esse mestre da lei, essa pessoa que conhece, é estudada. Você entendeu qual é o próximo? Qual desses 3 é o próximo? É o sacerdote, que nem olhou, conhece a lei, mas não ajudou a pessoa que precisava, simplesmente porque ele é de um grupo rival? O levita, que também conhece as leis, viu a pessoa precisando, passou para o outro lado e não fez nada. Aí vem uma pessoa que ela não cumpre essas leis, ela não é conhecedora das leis como essas 2 primeiras, mas ela ajuda, ela cuida, ela tem uma ação, ela tem uma atitude, se doou para outra pessoa, gastou o seu tempo, gastou a sua energia. Às vezes você é uma pessoa que você quer tudo para você, mas você não gasta as suas energias, você não sequer abre os seus ouvidos para uma pessoa falar sobre a vida dela, pelo menos, desabafar com você. Você perguntar às vezes para as pessoas o que é que está se passando. Por que você está tão para baixo? Por que você sente essa depressão? Por que você está assim, tão desacreditada com o mundo? Por que você está tão triste no seu relacionamento? Eu vejo você passando, eu vejo você. Qual é a vez? Porque você vai falar assim, William, mas é porque a pessoa, ela não foi assaltada. Você vê na sua vida, você tem amigos, vizinhos, que eles estão tipo esse homem aqui, quase morto, esperando a sua ajuda. Você entende? E aí Jesus Cristo pergunta, qual desses 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí esse perito da lei responde o seguinte, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Olha isso. E termina a parábola. Então o que acontece? Presta atenção aqui, olha, porque Jesus Cristo faz uma pergunta no versículo 37. Aliás, no versículo 36. Qual desses 3 você acha que foi o próximo desse homem? Essa semana eu falei muito com você sobre comunicação. Você vai perceber que Jesus Cristo, ele é mestre na comunicação. Jesus Cristo, ele é mestre em inteligência emocional. Quando você vai prestando atenção, você vai perceber que Jesus Cristo, quando alguém vem com uma pergunta para ele, do mesmo jeito que esse perito da lei perguntou para ele,
Como é que eu faço para eu herdar o reino de Deus? Jesus Cristo já faz logo uma pergunta para ele. O que é que você leu lá na lei? O que está escrito? E esse homem responde. É quando Jesus Cristo ele traz essa parábola e depois ele faz uma pergunta no final. Qual dos três é o próximo do homem que está caído? Por que Jesus Cristo faz essa pergunta? Para entender qual é a definição da palavra amor para aquele perito. Eu falei esses dias que às vezes você está conversando com uma pessoa, ela fala que ama, mas ela não sabe o que significa a palavra amar. Ela fala que está sentindo coisas que deixam ela para baixo, mas ela não sabe o que ela está sentindo. Ela não se conhece. É por isso que eu estou te falando, quando Jesus Cristo ele diz que nós devemos primeiro conhecer o reino de Deus, e o reino está dentro de cada um, você precisa se conhecer. Se você não se conhece, não tem como você ter relacionamento com Deus. Você precisa se conhecer para conhecer a Deus. Precisa conhecer a Deus para conhecer você. Entende isso que eu estou te falando? Então o que acontece? Jesus Cristo, no versículo aqui 36, ele quer saber o que é o amor para aquele homem. Porque um passou direto. Será que ele amava? O outro também passou direto. Também tinha amor por aquela pessoa que estava caída no chão? Mas aquele, presta atenção nisso. Tem gente que pensa que amor é sentimento, é aquilo que você sente pelos seus filhos, pelo seu namorado. Amor, ele tem relação com uma atitude, com ação. Esse samaritano, ele demonstrou amor por esse homem que estava caído, mas ele nem conhecia. Então, como é que pode uma pessoa amar a outra, e ainda mais sendo outro homem, sem nem conhecer? Amor é atitude. Você decide amar uma pessoa. Entende isso que eu estou te falando? Amor não é aquilo que você sente. Uma hora você sente uma coisa, uma hora você sente raiva, outra hora você sente alegria com aquela mesma pessoa. Amor não. Você decide amar aquela pessoa. Você acha que se Jesus Cristo fosse comparar sentimento em relação às pessoas, você acha que Jesus Cristo gostava de todas as pessoas? É óbvio que não. É óbvio que não. Tem pessoas que elas são insuportáveis. Jesus Cristo, ele amava. Amar é diferente. Amar tem relação com atitude, tem relação com decisão. É você, às vezes, saber que, por exemplo, o seu filho, ele não sabe das coisas, é um homem tonto, é uma mulher tonta, faz um monte de bobagens na vida, mas você ama, independente das loucuras. É a mesma coisa que Deus sente pelas pessoas. Independente das coisas que... Tem gente que fala assim, Deus é amor. Deus, ele é amor e ele é justiça. Independente das coisas que você faça durante a sua vida toda, Deus, ele sempre vai te amar. Tem pessoas que elas fazem coisas erradas a vida toda. Deus sempre vai amar essas pessoas. E essas pessoas, elas irão para o inferno do mesmo jeito. Como é que é, William? Mas Deus me ama. Ele ama, mas a pessoa vai para o inferno do mesmo jeito. As coisas que você faz, as coisas que as pessoas fazem, não muda o amor de Deus. Só que Deus não é só amor, ele também é justiça. Ele não volta atrás na sua palavra. A palavra de Deus é reta, não faz curvas, que nem a do homem. Então, mesmo Deus amando uma pessoa, aquela pessoa vai ser jogada no lago de fogo. Por que isso? Porque Jesus vive falando isso nas suas parábolas. Vai ter um dia em que a colheita, quando vier os ceifeiros, que são os anjos, vai separar o joio do trigo, vai separar o peixe ruim do peixe bom. Vai separar. Um vai colocar no celeiro, o trigo vai ser colocado no celeiro, o joio vai ser jogado no fogo. Parábolas de Jesus, falando sobre o quê? Sobre o juízo final, sobre aquilo que vai acontecer mais à frente. E Deus vai continuar amando essas pessoas. Por quê?
E elas vão para o lago de fogo da mesma forma, porque Deus não muda. Porque você faz coisas erradas. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas todo o tempo, fazem coisas terríveis. Deus continua amando. Mas Deus também é justiça. E na justiça, se você não aceitou Jesus, isso é a palavra de Deus que diz, essas pessoas que não aceitam, não recebem a mensagem do reino de Deus, elas vão ficar de fora da festa. Olha isso, Jesus Cristo também, já falei sobre essas parábolas aqui, a parábola do banquete. Se você já escutou, essas pessoas elas vão ficar fora da festa. Então, na parábola de hoje, a parábola do bom samaritano, o que acontece? Tem muitas pessoas, às vezes, que elas não gostam de ajudar as outras pessoas. E tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que elas confundem isso que eu vou te falar. Que é o quê? Tem pessoas que gostam de fazer boas obras para se sentirem melhor, para se sentir que são pessoas boas, às vezes elas são até escravas de outras pessoas, porque todo o tempo às vezes elas estão fazendo coisas para outras pessoas. Muitas dessas pessoas às vezes elas não compreendem a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo para você entender. Às vezes, algumas pessoas, tipo esse sacerdote, o levita, são pessoas que vivem dentro da igreja. Vivem todo o tempo falando as coisas de Deus. Só que o que acontece? Acontece que na hora que precisa colocar em prática, ela cumpre as regras, mas ela não obedece aquilo que Deus falou. Vou te dar um exemplo para você entender. Tem pessoas que elas ajudam demais as outras pessoas, ajudam as igrejas, dão os seus dízimos, suas ofertas. Só que Deus, ele diz o seguinte: antes de você fazer todas essas coisas aí, antes de você fazer essas obras, faz o seguinte: você está com raiva de alguém? Tem alguém que você magoou ou que te magoou? Antes de você fazer todas essas coisas que você se considera boas, faz o seguinte: conversa com teu irmão, pede perdão das coisas que você falou, pede perdão se você já magoou, se entende com seu irmão, tira esse nariz empinado, tira esse orgulho do coração e depois você vem fazer as coisas. Tem gente que às vezes que elas ajudam a igreja pagando o dízimo, como se fosse uma obrigação. Obrigação. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Nada que você fizer para Deus com o seu coração, sentindo que é obrigado, não é aceito por Deus. Não é. As coisas, Paulo fala sobre isso. As coisas que você for fazer por Deus, elas têm que ser, não é por Deus, porque Deus não precisa que você faça nada por Ele. Mas quando você entende que Deus te salvou, você vai querer também que outras pessoas sejam salvas. É por isso que as pessoas fazem obras, porque elas são salvas por Deus. Não é para serem salvas. Eu faço obra para ser salvo. Não. Ninguém vai ser salvo por obras. Você faz obras porque Deus teve misericórdia de você. William, eu não entendo quando se fala a respeito desse negócio de misericórdia. O que é isso? Vou te explicar rapidamente para você entender. Presta atenção nisso, isso vai abrir a tua mente. Escuta isso. Às vezes você não compreende esse negócio. Jesus Cristo resgatou essas coisas. Então presta atenção, eu vou contar rapidinho que você vai entender. Todo ser humano, quando ele nasce fora da glória de Deus. Ele nasce pecador. Por quê? Porque ele vem da raiz de Adão. Então todo ser humano, quando ele nasce, ele está condenado, presta atenção, quando ele nasce, ele está condenado ao lago de fogo, a morrer na eternidade. Todo ser humano que nasce, ele está condenado ao lago de fogo. Ponto. Primeiro ponto que você tem que entender.
Quando você vai conhecendo a palavra de Deus, quando você aceita Jesus Cristo como o seu Salvador, acontece na sua mente um processo de metanoia. O que é a metanoia? É uma transformação na sua mente. E você compreende que você não é um qualquer. Você compreende que Adão errou, mas você não vai errar. Não da forma que Adão fez. E aí você renova a sua mente através de quem? Através de Cristo. Então eu aceito ter a mente de Cristo aqui, olha, comigo. Quando você aceita isso, você começa a prestar atenção nas coisas que Jesus fala, e aí você vai ser um reflexo. O que é um reflexo? Você vai ser um discípulo. Quando uma pessoa olhar para você, ela vai ver que o seu comportamento é como se ela estivesse falando com Deus. Quando uma pessoa olha para você. Por quê? Porque você é a imagem conforme a semelhança do Criador. Quando você nasceu, isso está escrito na palavra, nós não somos filhos de Deus. Quando você nasce, você não é filho de Deus. É filho de quem está destinado ao inferno. Todas as pessoas. Só que o que acontece? Deus, através dos seus planos, ele saiu da sua glória e desceu como homem, como filho, Jesus Cristo. Então o que acontece? Por que ele fez isso? Para resgatar. Lembra que eu falei que todas as pessoas elas estão destinadas a morrer na eternidade, ao lago de fogo? Todas. Então Deus ele vem através de Jesus Cristo para resgatar. É por isso que Jesus é chamado o Redentor. O que é o Redentor? É aquele que tira, é aquele que resgata, é aquele que tinha o prisioneiro, mas ele vai tirar essa pessoa desse meio. O Redentor. Então, quando ele tira, é porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesse exato momento, você já se passa a ser filho de Deus. Olha isso. Aí você passa a ser filho de Deus, a partir do momento que você aceitou que Jesus Cristo é seu único Salvador. Eu estou te falando isso para você compreender que Jesus Cristo, através das parábolas, ele traz vários ensinamentos para nós. E tem muitas pessoas, às vezes, que elas falam que elas amam a Jesus Cristo, mas não entendem aquilo que ele diz. Elas nem leem aquilo que ele diz. Fala que ama. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina você com seu namorado, com a sua namorada. Quando você conhece uma pessoa, que você se interessa por ela, o que você faz? Ei, dá para vir hoje aqui em casa? Aí quando essa pessoa chega, aí vocês começam a conversar. O que você faz? Qual é a sua idade? O que você gosta? O que não sei? Tchau, já tenho que ir embora. Amanhã você vem aqui de novo? Eu venho. Então vamos conversar mais. Estou te falando isso porque quando você conhece uma pessoa que você tem interesse, é esse o seu comportamento. Você se interessa por aquilo que a pessoa gosta. Mas as pessoas, como elas dizem uma coisa, mas elas agem de outra forma, porque Jesus diz que as pessoas são cegas, elas são cegas, elas não veem aquilo que elas fazem. Como, por exemplo, de nunca nem ler o que Jesus escreveu, mas diz que ama. Como é que você pode amar uma pessoa que você não conhece? Como você pode dizer que ama uma pessoa que você não tem interesse nenhum em saber daquilo que ele gosta, em saber daquilo que ele fala para você fazer? Você está entendendo? William, eu sou desse jeito que você está falando. Então, porque existe uma cegueira nos seus olhos. E Jesus Cristo é para você. Ele diz que veio dar visão aos cegos. William, minha mente ela é presa. Jesus Cristo diz que veio para libertar essas pessoas da prisão. Prisão mental. Você entende o que eu estou dizendo? Então, nessa parábola aqui a respeito do amor ao próximo, saiba de uma coisa.
O amor, ele tem relação com as suas atitudes. O próximo é a pessoa mais próxima de você. É sempre o seguinte, é sempre aquele que está precisando de alguma coisa e você pode fazer com que a vida daquela pessoa seja melhor. Eu não sei em quê, mas às vezes com uma palavra, às vezes com alguma coisa. Então deixa de sentir pena das pessoas e começa a sentir compaixão. Sentimento junto com atitude. Hoje eu falei a respeito da parábola O Bom Samaritano. Não se engane, sendo uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, sendo que você não coloca em prática, sendo que você, às vezes, respeita regras, mas não dá atenção para as pessoas. A coisa mais importante no planeta não é cachorro, não é... Tem gente que gosta mais de cachorro do que de gente. Presta atenção nisso. William, eu sou desse jeito. É porque você não gosta de você mesmo. William, isso daí não é verdade. Vá por mim. Eu não gosto de gente, William. Você é gente. Quando você fala que você não gosta de gente, que gosta mais de cachorro do que gente, eu sei porque você já foi uma pessoa que já foi traída, já foi enganada, não confia mais em ninguém e prefere dar amor para os cachorros. Porque é carência, é carente. Gente que coloca... chama o filho de cachorro, aliás, chama o cachorro de filho. Pessoas carentes. Carentes. E por que eu estou te falando isso? Porque na sua vida você vai perceber que o seu propósito de vida tem relação com pessoas. Não são com coisas, não. Pessoas. Vamos dizer que o ativo mais valioso que tem na Terra são as pessoas, não são os animais. São as pessoas. Às vezes na sua vida você está dando mais atenção, às vezes para os cachorros, para os gatos, do que para as pessoas. Aí você vai dizer que já te magoaram, que as pessoas não valem nada. Deus sabe das coisas, você não sabe. Você está valorizando as coisas erradas. Deus diz para você amar as pessoas. É para amar os bichinhos também? Você ama os bichinhos também, mas em primeiro lugar são as pessoas. William, não consigo amar as pessoas, porque você não consegue se amar. Toda pessoa que não se ama, presta atenção nisso, você vai ver que tem gente que tem milhares de animais dentro de casa, centenas de animais, dezenas de animais dentro de casa. Mas como eu amo os animais, mas não tem coragem de fazer nada por uma pessoa. E por que isso, William? Carência, ela não se ama. Você não se amando, não tem... Presta atenção, isso é uma questão de lógica. Eu não estou falando, eu estou falando coisa aqui da palavra de Deus. Eu estou te explicando uma coisa que é lógico. Não tem como você realmente amar o próximo. William, são falsos. Você acha que Deus não sabe disso, não? Você não sabe que quando mataram Jesus Cristo, até hoje em dia, você fala às vezes do seu próximo, mas às vezes você mata. Fala de Adão, fala de quem matou Jesus, mas as pessoas matam Jesus todos os dias. Por quê? Porque não seguem a Ele, não fazem aquilo que Ele diz. E quando você não ouve aquilo que Jesus diz que você não está ouvindo o Pai. Quando você ouve aquilo que Ele diz, quando você aceita aquilo que Ele diz, você está aceitando a Deus. E é da mesma forma quando você nega. Quando você nega essas palavras de Jesus, você está negando a Deus. Eu não consigo amar as pessoas, William, porque você não se ama. O amor, ele não está em você, não tem. Isso que você sente para os bichos, para os animais, é carência. Com mais potência que possa existir. É muita carência. Entende isso? Então eu espero que tenha feito sentido para você a live de hoje, a parábola do bom samaritano. Até logo e até a próxima. Tchau, tchau.